Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a gente vai continuar estudando o Brasil multicultural, entendendo um pouco mais sobre cultura e multiculturalidade, mas mais especificamente sobre a questão do preconceito. Bom, a gente precisa primeiro definir o que é preconceito, entender um pouco melhor por que ele acaba sendo tão importante na nossa realidade, na sociedade, e o Brasil, porque tem também uma grande mistura, não está imune ao preconceito também. O preconceito é um juízo pré-concebido. Então, ele é um pré-conceito, o nome mesmo já diz. Na verdade, você tira um conceito de alguém, ou de uma cultura, ou de um hábito, sem ter um conhecimento prévio. Você não tem dados e base para defender aquela sua postura, mas você vai defender um posicionamento negativo sem nem ao menos conhecer. Né? Pré-conceito. Você vai conceituar antes de conhecer. Que se manifesta numa atitude discriminatória perante as pessoas, crenças, sentimentos, tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. Por exemplo, afirmações como os negros são majoritariamente bandidos, ou então negro é bandido, ou cigano rouba criança. Essas afirmativas são afirmativas que não têm um dado sério, você não tem um conhecimento sério, você não está apresentando uma pesquisa, você não está apresentando uma realidade. Né? Se você disser todo negro é ladrão, isso é um preconceito dos piores, porque provavelmente, na verdade, fato é que isso não é uma sentença verdadeira, isso não é verdade. Mas você já está rotulando aquele cidadão como sendo um ladrão, sendo que você nunca viu ele na vida, você não conhece essa pessoa, você não sabe como ela se comporta, e você está pré-julgando de que aquela pessoa ela vai apresentar um comportamento ruim. Ou afirmativa de judeus são mão de vaca. Quando você diz isso, que judeus são sovinas, que eles são muito econômicos, você está tirando um preconceito baseado numa ideia que não tem fundamento. Você não conhece todos os judeus para saber como eles se comportam. Você não fez um estudo sobre as características culturais desse grupo. E você não conhece aquele indivíduo que você está olhando. Né? Provavelmente você não sabe se esse indivíduo é ou não econômico demais. Você está pré-julgando sem conhecer aquela pessoa. Então, quando nós temos um preconceito e um preconceito cultural, nós tiramos conclusões precipitadas sem ao menos considerar se isso é verdade ou não. Sem nem conhecer a pessoa, você já rotula aquela pessoa como sendo de um jeito ou de outro, sem dar oportunidade de conhecer. Existem algumas formas de preconceito. O preconceito racial, apesar da gente entender que não existe uma raça negra, né, você tem simplesmente humanos, as diferenças entre negros, brancos, asiáticos, né, enfim, indígenas, geneticamente ele é muito pequeno, não compõe uma raça diferente, mas a gente usa esse termo racial para falar de diferenças de cor. Então, principalmente quando a gente está falando dos negros, né, dos indígenas, mas principalmente dos negros, quando a gente acaba usando essa questão do preconceito racial. O preconceito racial no Brasil é uma questão muito séria, apesar da nossa maioria da população ser composta por majoritariamente de pessoas que se autodeclaram negros, mas mesmo assim a gente tem um grande preconceito. Um exemplo de preconceito racial a gente pode observar é um rapaz negro que estiver andando num shopping. É muito comum que os seguranças sigam esse rapaz, já pré-concebendo que ele pode cometer algum ato criminoso, sem ao menos saber, né? Sendo que pode ser um rapaz branco que faça isso. É comum que possa acontecer isso. Não é uma regra. Outra questão importante é que um rapaz ou uma pessoa negra não pode ficar olhando para dentro de um banco porque pode ser considerado uma atitude suspeita, ou as pessoas tendem a segurar a bolsa, mudar de lugar no ônibus quando vem uma pessoa negra. Esses fatos, né, essas atitudes são atitudes preconceituosas e na maior parte das vezes não tem fundamento. Aquele indivíduo está trabalhando, está se deslocando e sofre preconceito diariamente. Isso costuma criar uma baixa autoestima e é muito complicado. No Brasil isso é uma realidade, mas não é só no Brasil. Em alguns momentos, em alguns países, o preconceito racial ele é tão forte, né, ou foi tão forte, que acontecia uma segregação racial.
Então os negros e os brancos não podiam existir no mesmo espaço. Isso aconteceu nos Estados Unidos na década de 60, e isso aconteceu na África do Sul, que foi um momento, inclusive, que tinha um nome específico, era chamada de apartheid, onde as pessoas eram separadas. Inclusive, existiam escolas de negros e escolas de brancos, hospitais e ônibus diferenciados, eles não podiam coexistir. E o preconceito cultural, que existe quando você tem preconceito com uma cultura, quando você preconcebe uma cultura, você já olha para as características que são da outra cultura e diz, não, isso é ruim. Na verdade, você não considera que cada cultura é diferente, cada cultura é importante e que elas só são diferentes e que você tem que respeitar as diferenças culturais. Muitas vezes a migração acaba impulsionando isso, já que existe um contato mais direto com culturas diferentes. Aqui a gente vai ver especificamente duas propagandas que existem, que foram feitas pelo governo português para tentar conscientizar contra o preconceito, principalmente para migrantes, que engloba aí um preconceito cultural e também um preconceito racial. Então vamos assistir para deixar mais claro como o preconceito pode se manifestar e de que forma ele deve ser combatido. Hospedeira, arranje outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. E pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe, por favor? Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita e leva os brasileiros, os chamuças e os xinhocos. Aqui especificamente a gente viu duas formas de trabalhar o preconceito. Na primeira, falando sobre o preconceito racial especificamente, a gente precisa debater sobre esse tema. Apesar da escravidão ter acabado, existe um forte resquício em várias culturas desse preconceito. A crença é de que existe uma diferença, que existe uma população que é superior à outra e que os negros ocupam as camadas mais baixas da sociedade porque são inferiores e não porque têm condições mais difíceis de se desenvolver socialmente, que geralmente estão associados a problemas de desenvolvimento, de acesso à educação, de acesso aos serviços básicos. É muito comum que se tenha esse pensamento, e no século passado era comum, inclusive, que se desenvolvesse uma pesquisa científica sobre isso, que se pensasse, que se buscasse uma resposta científica para justificar que os negros ou outras raças eram inferiores aos brancos. Então, isso é um tipo de pensamento que deve ser combatido, porque ele não tem nenhuma base científica e, inclusive, cria uma sociedade muito dividida, com vários problemas e desrespeita os indivíduos. É importante se colocar no lugar dessa população que merece respeito. A outra questão aborda um outro tema interessante, que é o preconceito racial e o preconceito social também. É importante ver que o preconceito do indivíduo do segundo comercial, ele é bem limitado. Ele é um preconceito que se dirige a um trabalhador que está andando e sem querer esbarrou ele na rua. Mas quando ele necessita do médico, que é um negro, ele não vai falar nada. Então você tem uma tolerância maior, é claro, para aqueles indivíduos que ocupam uma camada maior na sociedade. Mas não anula o fato de que você tem preconceito e que pode ser que um dia você precise da ajuda daquele indivíduo que uma vez você discriminou. Esse preconceito pode existir contra negros, esse especificamente foi, no segundo comercial principalmente, foi contra negros, você vê que se cita brasileiros, imigrantes em geral. Esse preconceito pode ser inclusive dentro de pessoas do mesmo país. É muito comum a gente considerar o preconceito de pessoas que moram no Sudeste e no Sul contra nordestinos, para acreditarem que é um povo subalterno já
que eles acabam trabalhando, a maior parte, né, dos imigrantes nordestinos acabam trabalhando em funções domésticas e tudo mais. Mas é um preconceito muito infundado. Então, todas as formas de preconceito são infundadas, é uma característica principal do preconceito. E o Brasil vai viver isso. Então, no Brasil, o convívio multicultural, porque o Brasil é multicultural, não deveria representar uma dificuldade. Afinal, a sociedade brasileira resulta de uma mistura de raças. Negra, branca, índia. Na verdade, a gente tem vários problemas, né, várias características da sociedade. Ela é uma miscigenação, nós temos uma matriz árabe também muito importante. Cada um com seus costumes, seus valores, e existe uma adaptação, né? Uma questão de um conjunto de reciprocidade cultural, né? Você tem uma mistura dessa cultura. Dessa mistura surge um indivíduo que não é nem branco, nem índio, nem tampouco negro, ele é simplesmente brasileiro. Na verdade, a maior parte da população, grande parte da população, ela é de origem miscigenada. Ela não é nem branca, nem negro e nem indígena. Na verdade, você acaba criando um novo conjunto. Por exemplo, fizeram uma pesquisa com a mitocôndria, que é uma parte da célula que é específica, que é passada pela mãe, né? Então é de origem materna. E essa mitocôndria, por exemplo, né, essa característica, ela foi observada que na população brasileira, a maior parte da formação da mitocôndria vem de matriz indígena, o que significa que a maior parte dos brasileiros vieram em algum momento de uma mãe indígena. Significa que a gente tem sangue indígena na maior parte da população brasileira. Como os negros existem em boa parte da população brasileira. Isso faz com que a gente tenha aqui, por exemplo, figuras que são importantes que não possam ser caracterizadas muito. A gente tem uma matriz, você pode ter símbolos do Brasil, pode ser Gisele Bündchen, que é uma modelo de origem germânica, visivelmente, e também tem o Pelé, que é um atleta muito conceituado de origem visivelmente africana. Então você tem essa mistura. Ou o Ronaldo, que já tem as misturas maiores. Então é normal que a população brasileira apresente diferenças físicas, né? Você não pode englobar o brasileiro num padrão, ele não é nem louro, nem mulato, nem negro, ele é misturado, então você tem gente de todas as cores, e por isso a gente não teria que ser fácil esse processo de integração, embora isso não seja realidade. A gente, como está falando do preconceito, a gente pode apontar no Brasil alguns tipos de preconceito. A gente pode ver o preconceito racial, e aqui a gente olha essa imagem aqui, que é de distribuição da população, né, em relação à frequência na escola. Então, por exemplo, a população branca, a maior parte dela tem uma boa parte que vai aqui no ensino superior, né, e uma pequena parte aqui que tem o ensino fundamental. Quando você vai trazer para a população negra ou parda, essa relação é muito menor. Então você tem um acesso menor dessa população às universidades. Existe a tentativa, com alguns programas de cota, de tentar ampliar e universalizar a universidade. Mas uma das formas que a gente pode ver o preconceito é o fato de que a população negra ela é excluída das camadas de desenvolvimento maiores. Só você vê a quantidade de negros que são médicos e a quantidade de negros que têm a função de ser gari, né, que é uma função nobre, obviamente, uma função muito digna, muito importante para a sociedade, mas que tem uma remuneração muito menor, tem até um prestígio social muito menor e tem condições de trabalho mais difíceis. Mas quando a gente vê uma população negra sendo condicionada a isso significa que você tem uma relação de preconceito que está institucionalizada, ou seja, faz parte da nossa sociedade. E o fato dos negros não conseguirem ir para a escola, né, diminuírem a quantidade para a escola, eles estão muito mais vulneráveis, né, geralmente a maior parte da população que vive em favelas também é composta por negros e pardos, o que faz com que essas condições dificultem muito mais ainda o crescimento econômico, né, e a ascensão social desse grupo. Então, fica cada vez mais condicionado. Ao mesmo tempo que você vê uma grande concentração de brancos nas escolas, nas melhores escolas, nas universidades, nas melhores universidades. Se você pegar escolas caras, espalhadas pelo Brasil, dificilmente você vai ver na sala de aula a concentração de negros é muito reduzida. Tanto sendo professores, quanto sendo alunos. Em compensação, se você olhar para a função de limpeza da escola, você vai ver que a maioria é feita, né, os funcionários da limpeza são negros ou pardos. Então, na verdade, não é
é que tem um desmérito ali. Claro que as duas funções, tanto ser professor quanto ser cuidar da limpeza, né, da manutenção da escola, são funções muito importantes, mas têm remunerações diferentes. Então, são frutos da falta da diferença de qualificação. E aqui a gente vê uma mensagem de internet que retrata um outro tipo de preconceito, que é o preconceito contra nordestinos. Né? O Nordeste não deveria existir, um bando de ignorantes morto de fome que se vendem por causa de uma cesta básica e coisas do tipo. Existe um preconceito muito forte contra nordestinos, principalmente em cidades que estão acostumadas a receber esses imigrantes para trabalhar. Né? E o condicionamento de que o nordestino seria um subcidadão, e seria um cidadão de que não mereceria o mesmo status social do que o restante do país, principalmente o Sudeste e o Sul. Então é muito comum que se crie essa relação, que é uma relação, muitas vezes, e na maior parte dos casos, infundada. Por exemplo, essa afirmativa aqui diz que os nordestinos são mortos de fome. Isso é uma afirmativa infundada. Na verdade, o Nordeste apresenta um crescimento muito acelerado nos últimos anos. E um crescimento social, uma ascensão social da sua população. Então você está colocando isso como uma afirmativa. Outra afirmativa comum é dizer que os nordestinos são ignorantes, quando de fato grandes nomes da música, da literatura e da cultura brasileira são nordestinos, que são símbolos da cultura nacional. Então eu tiro a parte pelo todo. Eu crio uma imagem padrão do nordestino como sendo aquele trabalhador rural que vive numa área seca e acredito que todos são assim, quando na verdade isso não é uma realidade. Existem nordestinos que são advogados, médicos, que têm qualificação profissional e que têm a sua postura e merecem ser respeitados. Então, isso são formas que a gente vê de preconceito no Brasil. E por fim, só analisar especificamente a questão dos gráficos, das diferenças de brancos e pardos, a gente pode observar aqui que quando a gente está olhando a questão de salários, a gente pode observar que os brancos ganham muito mais do que os negros e os pardos. Então aqui a gente pode observar também essa diferenciação de salário em relação à qualificação dos profissionais, né? Principalmente quando a gente está falando aqui do Nordeste, por exemplo, existe quase o dobro de diferença de salário médio que você tem entre negros e pardos e brancos, né? Você ganha muito mais. E no Sudeste é a mesma coisa, você tem uma diferença muito grande. Então aqui a gente pode ver que tem uma diferença nesse sentido. Então existe em alguns locais específicos essa diferença e é muito clara. Isso condicione ainda mais a diferença de crescimento e a possibilidade de crescimento. Eu espero que fique claro. Tchau!